Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou os céus, a terra, o macro e o microcosmo. Agradecemos a Ele por estarmos por aqui. Hoje nós iremos gravar a introdução do livro No Mundo Maior, do nosso estudo Vida Além da Vida. Para isso nós estudamos o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí na nossa página. Nos ajuda na divulgação da nossa doutrina, da nossa pesquisa. Nós não somos uma igreja, nem uma nova religião, e tampouco um centro espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós gravamos já o livro O Nosso Lar completo, que é a estadia de André Luiz no mundo espiritual, no nosso lar, na casa transitória. Depois, os mensageiros missionários da luz, porque depois da estadia, os mensageiros, ele vai para a faculdade, para o Ministério da Comunicação, para estudar, para ser uma carta viva, para transmitir do mundo espiritual para a crosta da terra a vida além da vida. No livro Mensageiro Missionário da Luz, eles eram o aluno. Agora, no capítulo 4, que é o livro Obreiro da Vida Eterna, ele vem fazer um estágio de um mês e fica estagiado numa casa transitória de Fabiano de Cristo, que fica no umbral inferior. E desse lugar eles estão em 4 pessoas. O nosso irmão Juvencio, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz. Ele está com a missão de desencarnar, ajudar a desencarnar 5 espíritos. Eles desencarnam 4. Terminando este livro, eles vão para o nosso lar. André Luiz pega uma semana de folga. Você percebe, minha irmã? Quem fala que quer morrer para descansar, está muito enganado, né? Veja que ele trabalha um mês. Pega uma semana de folga, então ele volta. Aí o nosso irmão Calderário convida ele para ele assistir um trabalho do nosso irmão Eusébio. Nosso irmão Eusébio é um espírito bastante evoluído que já recebeu autorização para se locomover para o mundo maior. Mas ele pediu, a semelhança de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Pediu para que ele ficasse mais um tempo, para ajudar, que ele faz um trabalho dos esquizofrênicos, que tem tendência a suicídio, os da epilepsia e de doenças psicossomáticas. Esse é o trabalho dele. Mas, como nós dissemos lá, quando descansa, carrega pedra. No dia de descanso, ele não vai descansar, ele vem para a costa da terra e vem dar este curso na terra. E faz um curso de mais de 1000 espíritos. 70% são espíritos
que estão começando agora, né, espiritualistas. Como esses nossos espíritos, esses amigos que estão fazendo esse curso na Terra, eles não têm condição de sair do corpo e ir para a colônia espiritual, que já é um lugar mais adiantado, então ele vem até a Terra. E então, no espaço da natureza, ele faz esse curso. Então, o nosso irmão Caldeira, eu convido ele e vamos passar essa semana de folga, vamos assistir esse trabalho do nosso irmão Eusébio. É o que nós vamos contar neste livro, que é de 20 capítulos. Esse trabalho de André Luiz é como o mesmo que nós fazemos. Nós estudamos a obra de André Luiz, o que acontece em Vida Além da Vida, conectando com a nossa vida material. Porque nós temos o estudo, nós somos do grupo, se você está pela primeira vez, nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós estudamos a vida através da doutrina dos Espíritos. Mas você diz que é ecumênico, agora fala que prega na doutrina dos Espíritos. É a única doutrina que não tem preconceito, é a doutrina dos Espíritos, por enquanto, né? A doutrina, quando eu falo a doutrina, eu não estou falando da casa espírita, principalmente do centro espírita. Estou falando da doutrina, da codificação dos 5 livros de Kardec, do verdadeiro kardecismo. Então nós estudamos o Evangelho de Jesus, que é o primeiro Consolador. O segundo Consolador é a terceira revelação, que é o Espiritismo. O primeiro Consolador, Jesus veio corrigir isso que nós estamos estudando. O estrago que a igreja fez no Evangelho de Jesus. Deus e Jesus, sabendo disso, conhecendo o homem, então ele achou necessário enviar o segundo Consolador, porque ele veio para corrigir. Mas ele ia ficar só 3 anos ensinando. É o suficiente para deixar a doutrina. Então, depois, a terceira revelação continuaria. Mas, como a terceira revelação continua a obra da segunda revelação, minha irmã, a perseguição também continua. É? Então, essa passagem, nós estudamos por que a igreja não aceita a doutrina, os ensinamentos de Deus. No nosso estudo, se você estudar, você ir lá no canal dos deficientes físicos do GK, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Passo 1, o que é o homem, passo 2, o que é Deus, passo 3, o que é Jesus, passo 4, o que é Espírito, passo 5, o que é Satanás, passo 6, o que é a verdade de Deus, e passo 7, o que é o Espiritismo. Esse é o nosso primeiro estudo básico. Meu irmão, nós explicamos por que a igreja distorce a verdade. E nós explicamos aonde está a verdade, que a igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus. E chegamos a uma conclusão que na história da humanidade, nunca a igreja, a religião, a política jamais conseguiu trazer paz e a unificação para a humanidade. E eles não irão conseguir. Sabe por que não conseguem? Porque eles não mudam. A igreja e a política vieram para nos ajudar, mas eles não ajudam, eles tiram o que é nosso e não devolvem. E eles não mudam porque são orgulhosos, são preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre Jesus já nos avisou, reino dividido não subsistirá. Queridos e queridas irmãs, no nosso livro nós vamos estudar o caminho de luz para o mundo maior.
Agora, no meio do caminho, tem esses empecilhos. Como a igreja, as religiões, sempre é contra a verdade de Deus. Nosso estudo, Deus criou o primeiro casal, a igreja não aceitou e criou dela completamente ao contrário. Deus enviou 10 mandamentos, ela não aceitou, criou uma outra lei, ao contrário dos 10 mandamentos. Não aceitou Deus, criou um Deus da sua consciência, segundo a sua semelhança, né? Não aceitou Jesus. Aí veio o Consolador, 1857. Kardec recebe a doutrina. Quando termina, aparece um tal de Rostand, alguém que se levanta contra Kardec e traz um outro ensinamento ao oposto ao de Kardec, como que Kardec estivesse errado. E esse DNA veio para o Brasil. E no Brasil, então, através de Rostand, do começo de Rostand, surgiu a Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita Brasileira que foi criada para unir, porque o patrono da federação, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, deixou uma palavra: unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Só que a federação, ela infelizmente faz o contrário. Ah, não faz isso? Então vamos lá. Federação Espírita Brasileira, Federação do Estado de São Paulo, use estadual, use intermunicipal, Grupo Espírita Paulista, Grupo Aliança. Isso não é divisão? Bastaria unicamente Federação Espírita no Rio de Janeiro, que é a primeira. Federação Espírita no estado de São Paulo, no estado de Minas, no estado de Goiás, no estado não do. Porque quando coloca o do, está separando. O no quer dizer que é uma federação só. Bem, os nossos irmãos, temos na internet 12 irmãos que continuam o trabalho da igreja. Porque em 1810 nasceu lá em Pedro Leopoldo o maior médico, a divisão de água no espiritismo no Brasil e no mundo. Que ele deixou, hoje tem na sua casa de memória, 550 livros escritos pela sua mão. Milhares de instituição de caridade, milhares de grupos espíritas fundados por ele, mantidos por ele, porque de todo esse livro ele nunca aceitou um real dos dinheiros autorais. E foi um marco na doutrina dos espíritos. Acontece o seguinte, que ultimamente surgem 2 movimentos. Um chamado de Canal Mesa Girante e um jornalista que tem um aplicativo chamado Evangelho Espírita de Antônio do Campo. Esses 2 senhores, eles tentam distorcer a obra de André Luiz, a obra a psicografia de Chico Xavier. Eles querem provar que André Luiz Chico Xavier é um charlatão, é um mentiroso. Eles querem fazer aquilo que a Igreja Católica não conseguiu. Porque a Igreja Católica perseguiu Chico Xavier aos mais de 70 anos de mediunidade. Inclusive, ela trouxe da Espanha o parapsicólogo Quevedo para desmascarar o Chico,
porque ele é famoso de mascarar os charlatões, os místicos do mundo inteiro. Só que ele não conseguiu, né? Porque Chico deixou 550 livros, milhares de obras. Qual é a obra? Qual o livro que ele deixou? Nenhum. Então, esses dois senhores, eles trabalham veemente para distorcer, dizendo que as obras de André Luiz é mística, é mentira. Colônia espiritual não existe. Eu aconselharia vocês que tivesse um pouco de grandeza, pegasse a Bíblia. Você sabe o que é a Bíblia? Aonde está o Evangelho, o primeiro consolador, que é o Evangelho de Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho do Deus vivo. Kardec não é o Messias. Kardec veio para codificar a terceira revelação. Portanto, ele escreve que essa doutrina, quem comanda, o comandante dessa doutrina é Jesus. Quando você disse, queridos irmãos, que a colônia espiritual é uma mentira, então eu aconselho você a ir na Bíblia, na segunda parte, no Novo Testamento, o terceiro evangelho, o terceiro evangelista, que é Lucas, Evangelho de Lucas. Jesus conta a parábola do rico e o Lázaro. Então Jesus conta a parábola. Havia um rico que vivia na abastança, né? E tinha um mendigo que vivia na porta do seu palácio para comer os restos da comida que ele jogava no lixo. Aquele rico nunca teve misericórdia daquele mendigo, daquele morador de rua. Ambos desencarnaram, foram para a colônia espiritual, meu amigo. Não tem como você dizer que não é. Porque Jesus fala que estando lá no seio do Abraão, seio quer dizer na morada. Morada é onde? Na casa. A casa é onde? Na colônia espiritual. Ou você acredita no céu, que a igreja prega, o céu único? Ou, na palavra de Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Muitas moradas, não é uma só, não. Presta atenção, ele diz, Abraão, o Lázaro, o morador de rua, estava junto de Abraão na colônia, no bem bom, na luz. E o umbral, inferno, o purgatório, chama ele o nome que você quiser, mas é um lugar nas trevas. Aquele lugar que não é castigo de Deus, não é enviado por Deus, é aquilo que a pessoa pensa, aquilo que você é. Ele plantou essa semente, ele está colhendo o fruto. Percebe? O rico, ele está nas trevas, é um umbral. Ele não está na colônia, ele está no umbral. Mas de lá ele está vendo a colônia espiritual. Agora, se você vai lá, continua na Bíblia, Novo Testamento, o último capítulo, capítulo 22, no final do terceiro milênio. Jesus, que está mostrando o final do terceiro milênio a João Batista, João Evangelista, ele mostra para João Evangelista a Nova Jerusalém, queridos irmãos. É espécie de uma espaçonave mãe que desce sobre a Jerusalém. É. A casa é transitória. É como uma espaçonave, é uma cidade. Agora você critica, nosso irmão Antônio do Campo, critica uma passagem que está lá no livro do Templo da Graça, me parece que os mensageiros, o missionário da luz, que André Luiz fica contemplando a grande muralha
cidade que tem no umbral. É um pronto-socorro. André Luiz olha para cima, lá no alto da torre tem uma bandeirinha branca. Mas ao lado da bandeira branca tem um canhão de raio laser. Meu irmão, para você ver que é real. Esse livro foi escrito em 1940, dos anos 40. O raio laser, o canhão de raio laser, foi apresentado à humanidade este ano, pelos Estados Unidos. Um canhão de raio laser que pode derrubar um avião, um helicóptero. Naquele tempo, nem helicóptero tinha, nem avião tinha. Como é que André Luiz ele fala desse raio laser? Então André Luiz pensa igual a você. Mas se aqui é um campo de paz, por que muralha? Cadê o livre-arbítrio, né? Que é que você fala. A muralha não condiz com o livre-arbítrio de Deus. E por que o canhão? O nosso irmão Alfredo, que é o dirigente do Campo da Paz, ele entra no pensamento de André Luiz e disse: André, nós somos da paz. Aquele canhão que está lá em cima não é para atacar ninguém, para matar ninguém. É para nos defender. Nós só nos defendemos se somos atacados. Senão eles invadem a nossa casa. Então aquele raio não mata ele, dá uma sensação de morte, porque eles já estão mortos. Então agora eu paro para você ler no livro do Apocalipse. João Evangelista fala que a cidade de Jerusalém era acima da Jerusalém, a semelhança da nosso lar que é acima da cidade do Rio de Janeiro. Mas não existe só o nosso lar, existem várias cidades. Eu, meu irmão, me desculpe, acredite se você quiser. Você não é obrigado a acreditar. Cada um acredita no que vê. Crê no Senhor Jesus e verás a glória de Deus. Eu não acredito na colônia espiritual, na casa transitória, porque eu li em André Luiz, não. Eu já estive lá, eu vou lá. Durante o sono, no trabalho, da emanação do Espírito, está na segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 8. Lê lá, emanação do Espírito. Quando o Espírito dorme, o corpo dorme, o Espírito sai. O Espírito não fica na inércia. O trabalhador trabalha o tempo todo. Quando o corpo dorme, nós saímos do corpo e vamos trabalhar. E a gente costuma ir no mundo espiritual, nas colônias espirituais, no umbral fazer socorro. Agora, meu irmão, raciocina. Aonde é que eu quero chegar? Se você diz que André Luiz, Francisco Xavier é charlatão, é místico, é mentiroso, Jesus é mentiroso, você está chamando Jesus de mentiroso? Você está chamando Jesus de charlatão? Porque quem primeiro falou da colônia espiritual foi Jesus de Nazaré. Ou você acredita em Kardec, não acredita em Jesus? Eu acho que vocês devem ter cuidado é o seguinte. Porque o que o fundador da Federação do Estado de São Paulo, Edgar Armon, que criou como é que eu esqueci o danado nome? O livro, os estudos. Antigamente era o Coen, era 8 anos, agora é 5. É apostilha. Evangelho 1, verso 2, 5 anos. O estudo das reuniões mediúnicas. Isso é anticadecista, meu irmão. Com esse estudo, a federação prega que fora da casa espírita não há salvação. Este era o medo de Kardec. Kardec, quando ensina que fora da igreja não há salvação, ele declara que ele fica com medo. Que no futuro as casas espíritas possam fazer isso. Hoje os centros espíritas estão fazendo isso, fora do centro espírita.
não há salvação. Porque fora da casa espírita não pode fazer psicografia, não pode ter comunicação. Chico fazia comunicação, fazia psicografia em qualquer lugar. Mas não é porque ele é desobediente, não. Ele era anticadecista, não. O Senhor Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, ele disse à samaritana, que fora expulso da igreja, era amigada, vivia amaziada com o homem, que é condenação da igreja. Amaldiçoada para a igreja, não ia, porque fora da igreja não havia salvação, então ela ia para o inferno eterno. O Senhor Jesus vai até ela antes de ir para o martírio. E disse para ela, mulher, os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade e em qualquer lugar. Meu irmão Antônio Campos, você da cadeira girante, eu quero lembrar você de uma coisa. A codificação, meu irmão, não é monopólio da Federação Brasileira, da Federação Estadual de São Paulo, nem das USE, nem de qualquer centro espírita. A codificação é semelhante ao Evangelho, porque a Igreja Católica, os nossos irmãos evangélicos, acha que o dono do monopólio do Evangelho da Bíblia, do Evangelho de Jesus, igual vocês acham que é monopólio a codificação. Ela não é monopólio de vocês. Nós não aceitamos as suas apostilas, porque nós somos daquele. Eu faço uma pergunta para você. Você precisa de uma peça do seu carro. Você vai na casa de peça. O carro é a vida sua, da sua família. Ela defende a sua vida. Você chega na casa de peça e pergunta, fala o nome da peça para o vendedor. O vendedor fala para você, nós temos duas peças. Temos a original e a paralela. Qual você compra? Você compraria a paralela, aquela que é contrabando? Ou você compraria a original? Agora eu digo para você, por que nós, do grupo ecumênico do Caminho do Amor, nós vamos usar as suas apostilhas, que é feita por vocês que fica sentado aí no consultório ar-condicionado e não vai ao campo sentir o choro, a lamentação daqueles que são menos ajudados. Eu vou deixar de ter, eu tenho original, eu tenho o livro dos Espíritos, eu tenho o livro dos médios, eu tenho o livro do Evangelho na minha mão, por que eu vou usar a apostila de vocês? Hein? Conheça a verdade, ela vos libertará. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Nós estudamos, na luz da doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. Estamos aí. Entra no nosso estudo do Evangelho, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, estudo do Evangelho no Lar, capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Na parte que fala mundo regenerado. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, 6 e 7. É o mesmo 7 passos para renascer para uma vida melhor. Estuda. Questiona. Prova para nós dentro do livro, dentro do Evangelho, dentro do catecismo que nós estamos errados. Vocês é que é anticristo e anticadecista. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Ou vocês é daqueles religiosos que acredita que morrendo vai dormir no túmulo e esperar Jesus voltar. Será que vocês não vão se converter, não? Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.